Sobe para 13 o número de idosos em um asilo em Anápolis que precisaram ser internados após um surto de Covid na unidade. Jonathan Moreira. Números que assustam. Dos 80 idosos do asilo aqui de Anápolis, 2 acabaram morrendo, 27 estão com a Covid-19, 13 hospitalizados e, além dos internos, 4 funcionários afastados por causa da doença. Em Rio Verde, a campanha de vacinação, quem precisa tomar a segunda dose de reforço. Daqui a pouquinho, então, todos os detalhes. 300 flagrantes de imprudência em menos de 48 horas. Nem a multa cara está impedindo motoristas de cometerem infrações graves nas rodovias de Goiás. O Jornal Anhanguera mostra a bronca da comunidade. Moradores de Itumbiara pedem estrutura urbana no bairro Alto da Trindade. Destaque do Emerson Ferreira. Pois é, Tiago, por aqui são muitas reclamações, viu? Os moradores reclamam das condições do asfalto, também tem lixo acumulado, mato alto, e isso tem incomodado os moradores. A gente vai mostrar a situação aqui bem de perto. Não é para menos. A gente mostra a produção de abafadores para o combate às queimadas. Os bombeiros de Lusiânia estão fazendo essas ferramentas com materiais doados e reaproveitados. E você vai ver a imagem da neblina na madrugada. Jataí registra a temperatura mais baixa do estado, quase 12 graus na região sudoeste. Hoje é terça-feira, 25 de maio, e o seu Jornal Anhanguera está no ar. Olá, muito bom dia para você, seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera desta terça-feira, agora 11h47, bom jornal para a gente. Vamos começar. Olha, mais 2 idosas de um abrigo em Anápolis foram internadas hoje com a Covid-19. O asilo enfrenta um surto da doença, 27 idosos foram infectados e, infelizmente, 2 morreram. O Jonathan Moreira está acompanhando toda essa situação e chega agora com as informações. Ô Jonathan, eu estava te acompanhando no Bom Dia Goiás e você filmando ali, né, um idoso indo para um hospital. Conta a situação, o que você viu lá, como é que está a realidade deste asilo. Boa tarde. Boa tarde, Thiago, para você e para todos que estão nos acompanhando. É uma situação, nós que somos profissionais da imprensa, são cenas que nós não vemos todos os dias, né? Pessoas sendo transferidas, como foi o caso de uma idosa. Nós estávamos ao vivo para o Bom Dia Goiás e a ambulância do SAMU, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, chegou nesse asilo aqui de Anápolis para fazer a transferência de mais uma idosa. No final de semana, 8 idosos precisaram ser transferidos do asilo para alguma unidade de saúde aqui de Anápolis, mas esse número atualizado, de acordo com a direção, subiu para 13. Além dessa idosa, uma outra paciente, também uma outra interna do asilo, durante a madrugada também precisou ser hospitalizada. Todas as duas com comorbidades, apresentaram aí uma evolução ruim no quadro, né, uma baixa saturação e por esse motivo precisaram ser hospitalizadas. Além das idosas, nós vamos aos números agora. São 80 idosos neste asilo aqui de Anápolis. Dos 80, 2 acabaram morrendo. Todos passaram pela testagem. 27 idosos estão com a Covid-19. 13, como eu disse, estão hospitalizados. Destes 13, 8 estão na UTI. E uma idosa de 102 anos, também com comorbidades, está entubada numa unidade de terapia intensiva. Nós lembramos também da dona Maria Conceição, a primeira idosa do estado a ser vacinada, ela que recebeu a primeira dose aqui em Goiás. Ela também testou positivo. Aliás, ela não testou ainda porque está aguardando o resultado do exame. Ela apresentou sintomas leves da doença e está aguardando o resultado. Hoje ela já não tem sintomas mais e aguarda isolada o resultado desse exame. Eu estou aqui com o Dr. Marcelo Dyer, médico infectologista, vai conversar com a gente. Ele está com o microfone aqui, mas acho que o microfone dele não está funcionando, por esse motivo vou me aproximar aqui para a gente bater um papo a respeito dessa vacina. Doutor, o que nos chama a atenção é que nesse caso do asilo aqui de Anápolis, os idosos já foram vacinados. E a pergunta que fica em relação à vacina, vamos fazer um teste no microfone do senhor? A pergunta que fica em relação à vacina é a respeito da eficácia. Por qual motivo esses idosos acabaram contraindo a Covid-19? Boa tarde. A vacina, a gente sabe que
Normalmente, qualquer vacina no idoso, a resposta é um pouco menor. Ô, Tiago, como eu disse, o microfone dele não está funcionando. Eu vou posicionar aqui o microfone, vou colocar aqui o meu microfone para a gente conversar. Doutor Marcelo, agora sim, explica por qual motivo esses idosos acabaram contraindo a Covid-19 mesmo vacinados. Boa tarde. Normalmente, a vacina em idoso, a resposta é menor. Então, a gente sabia disso, que a resposta nos idosos ela é um pouco menor do que na população mais jovem. Mas existe proteção. Se a gente lembrar, a vacina contra a gripe, também o idoso responde um pouco pior à vacina. Nem por isso a gente deve deixar de vacinar. A proteção nesse momento é mais coletiva do que individual. E talvez, se não tivesse sido feita a vacina, nós teríamos uma situação muito mais crítica do que nós estamos vendo agora, aonde de 80 nós temos um percentual pequeno internado. Então a gente precisa entender que a vacina funciona, existem as limitações, a vacina foi feita para evitar formas graves da doença e não evitar infecção. Por isso que é preciso manter os cuidados todos, de máscara, distanciamento e evitar aglomerações, principalmente com os idosos, que é o caso dessa casa. Então, nesse caso, continua então um pedido, continua também um apelo para que as pessoas continuem vacinando normalmente. Sem dúvida, é muito importante que as pessoas continuem vacinando com a vacina que tiver. Nós estamos vendo uma certa resistência com a vacina da AstraZeneca. A vacina funciona bem, os eventos adversos é muito baixo, perto dos eventos que a própria doença causa. Então vale a pena vacinar. Ô Tiago, você tem alguma pergunta aí do estúdio? É que eu sempre fico muito preocupado, Jonathan, quando a gente tem que noticiar esse tipo de assunto aí, por exemplo, idosos morrendo mesmo sendo vacinados. Isso não pode afastar ninguém dos postos de saúde para se imunizar contra a Covid-19. Se a gente olhar logo no comecinho da pandemia, a quantidade de idosos que morreram e esse número praticamente zerou agora com os idosos todos vacinados. A importância da vacinação, e eu queria ver com o doutor, a vacinação em massa, né? Quer dizer, todo mundo precisa se imunizar. O que o Tiago está falando no estúdio, doutor Marcelo, é o seguinte: a preocupação com a vacinação em massa. Como o doutor Marcelo disse, a preocupação com a vacina é justamente coletiva e não individual. Ou seja, é importante cada vez mais doses chegarem, mais pessoas estarem vacinadas? Exatamente. Nesse momento, nós não temos que buscar proteção individual somente. A proteção é coletiva, porque quanto mais pessoas vacinadas, menor será a circulação do vírus. E isso trará benefícios para todos. Os que tiveram resposta e os que não tiveram resposta à vacina. Mas para isso acontecer, eu preciso vacinar mais e mais pessoas. No caso, tem uma idosa de 102 anos que está numa UTI, está entubada. Essa questão de ter comorbidades e também de uma idade muito avançada, isso colabora para que esses sintomas fiquem pior? Não tenha dúvida. A gente sabe que a idade avançada e comorbidade é um agravante. A idade avançada faz com que a vacina responda menos também, então provavelmente ela teria uma resposta menor à vacina. Tudo isso soma, né? Então reforça a necessidade da gente manter os cuidados com os idosos, mesmo estando vacinados. Então é isso, viu, Tiago? Está aí então o nosso apelo, claro, a nossa preocupação e a nossa expectativa para que todos esses idosos que testaram positivo para a Covid-19 fiquem bem e se recuperem logo, né? A direção não sabe o que causou esse surto dentro do asilo, já que as visitas estão suspensas desde o começo da pandemia. A suspeita é que algum idoso, durante alguma consulta numa clínica aqui da cidade, tenha contraído o coronavírus. A gente segue acompanhando esse caso. Qualquer novidade, eu volto a falar com o senhor. Obrigado, doutor Marcelo, pela participação. Tiago, é com você. Ô, Jonathan, antes de agradecer o doutor aí, eu tenho um outro questionamento também em relação aos cuidados. Eu vi um idoso hoje no abrigo sem a máscara. Tem necessidade de máscara? As pessoas que já foram imunizadas precisam continuar com tudo aquilo que a gente já sabe, passando álcool gel, usando máscara. Como é o protocolo nesses casos? Sim, vou passar a sua pergunta para o doutor Marcelo. Doutor Marcelo, hoje pela manhã, durante a nossa participação ao vivo para o Bom Dia Goiás, nosso cinegrafista Divino Costa flagrou ali um idoso que estava ali na porta fazendo uma caminhada sem a máscara. O fato dele ter recebido já as 2 doses da vacina já deixa ele livre dos cuidados, principalmente da máscara? De maneira alguma. A gente sabe que mesmo vacinado é prudente manter o uso da máscara, principalmente se for idoso. A gente está vendo o que está acontecendo no abrigo, né?
Então é importante manter o uso da máscara, sim. Lógico que se tiver ao ar livre e sozinho, talvez a necessidade da máscara seja dispensada. Mas a partir do momento que está em contato com mais pessoas, é fundamental o uso da máscara. Tomou vacina, mas todo cuidado é necessário. Sem dúvida alguma. Eu fui vacinado, estou de máscara, entro no hospital com máscara, uso a máscara continuamente. Tá certo. Então é isso, Thiago. Mais alguma pergunta? É isso, obrigado por sua participação, já trabalharam demais hoje, obrigado Jonathan, agradeço também ao doutor, esclarecimentos importantes aí para você em casa, pelo amor de Deus, não fuja dos postos de saúde em decorrência dessas notícias aí, a gente sabe que a vacina não tem 100% de eficácia, mas nem por isso você pode ou deve deixar de vacinar, tem que ir lá se imunizar certinho. 11h55, vamos seguir. Os detentos aqui de Goiás estão tomando a vacina contra a Covid-19. A imunização começou na semana passada em alguns municípios, entre eles Jataí. Por isso a gente conversa agora ao vivo com a repórter Ana Paula Moreira. Quantos presos já foram imunizados, hein, Ana? Bom dia. Oi, Thiago, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, aqui em Jataí, na última segunda-feira, 33 detentos já foram vacinados, 31 deles eram idosos. 31 deles tinham comorbidades e 2 deles eram idosos. A Diretoria de Administração Penitenciária disse que a vacinação desses presos segue a determinação do Plano Nacional de Imunização e depende então da liberação de doses pelas secretarias municipais de saúde. Os presos estão sendo vacinados de acordo com a faixa etária e também no grupo de comorbidades. Essa vacinação, como você disse, começou na semana passada em alguns municípios e até agora 391 presos já foram vacinados. Das 99 unidades prisionais aqui do estado, 28 já começaram essa vacinação, como é o caso de Lusiânia, onde já foram imunizados 60 detentos, também por faixa etária e por comorbidades. Em Rio Verde já foram imunizados 37 presos e em Anápolis a imunização dos detentos deve começar nesta quarta-feira. A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária também explicou que essa população carcerária faz parte desse grupo prioritário por ser um grupo vulnerável, em maior situação de risco, já que é muito difícil, né, Thiago, fazer o distanciamento dentro das celas. Volto com você. Obrigado por sua participação. É importante, sim, a vacinação em grupos específicos aí, sobretudo dos presos, porque a gente sabe como eles vivem aí dentro das prisões. Obrigado por sua participação, Ana. Até mais. Anápolis está sem Coronavac para aplicar a segunda dose. Enquanto isso, a cidade segue a vacinação apenas com AstraZeneca e Pfizer. O Eduardo Idaló chega agora para explicar, então, como está o esquema de imunização lá na cidade. Com você, Eduardo. Boa tarde. Oi, Thiago, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que está acompanhando o J1 aqui com a gente. Pois é, a gente chega para fazer um balanço aqui de Anápolis. Até o momento, 129 mil pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 aqui em Anápolis, né? Como você disse, a Prefeitura aguarda a chegada de uma nova remessa da Coronavac. Ainda não tem previsão para essa remessa chegar aqui no município, mas continua a imunização com doses das vacinas Pfizer e AstraZeneca. O imunizante da Pfizer está disponível no Ginásio Internacional Newton de Faria pelo sistema Drive-Thru e unidades de saúde Arco-Íris e São José para pedestres, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. Podem receber essa vacina as pessoas cadastradas com comorbidades, exceto hipertensão arterial. Quem tem hipertensão continua sendo imunizado com a vacina AstraZeneca, assim como os profissionais da educação, do ensino fundamental 1 e 2, tanto professores como trabalhadores de apoio das escolas, da saúde e também da segurança. A vacina da AstraZeneca está disponível nos seguintes locais, fiquem atentos aí, ó, ginásio da Unievangélica, Banco de Leite e Unidade de Saúde Santa Maria de Nazaré, isso para pedestres. Agora, quem for de carro tomar a vacina AstraZeneca tem que ir na CMTT e Unidade de Saúde do JK e Anexo Itamaraty.
A gente viu agora há pouco a Ana Paula Moreira dando informações aí sobre a vacinação dos presos, né, no estado de Goiás. Aqui em Anápolis, a imunização para detentos, segundo informação da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, a imunização dos presos vai começar nesta quarta-feira, portanto, amanhã. E só antes da gente terminar, atualizando como é que está a situação de leitos aqui de Anápolis, levantamento que foi repassado para a gente agora há pouco, 46% de leitos de enfermaria estão ocupados e 41% de leitos de UTI ocupados com casos de Covid-19. Tiago, volto com você. A gente até tem uma reportagem sobre isso, falando aí da taxa de ocupação que está aumentando aqui em Goiás. A gente vai exibir hoje, nesta edição. A questão é que as pessoas estão relaxando. A gente fala muito de pandemia, muito de pandemia. Aí, às vezes, a gente esquece dos problemas, dos problemas sérios. Mas existe pandemia, é preciso se cuidar para a gente não ter que enfrentar aí hospitais lotados outra vez. Obrigado por sua participação, Eduardo. Isso mesmo, Eduardo e Daló. É muita gente.